Olá pessoal, mais um meio-dia sem meias palavras. E quem já viu aí anteriormente já tá sabendo que o assunto é compulsão alimentar. Então com o vídeo de hoje, quinta-feira, vocês vão definitivamente aprender que quando a gente está acima do peso, quando a gente engorda, quando a gente desenvolve compulsão alimentar, nem de longe é por safadeza, preguiça, incompetência ou porque a gente não consegue nada na vida. Vocês vão entender hoje, pelo menos eu vou tentar explicar, que a compulsão alimentar é uma situação bioquímica cerebral. De nada isso tem a ver com falta de vergonha na cara, você não consegue o que você começa e por aí vai. Então nós temos que primeiro, principalmente as pessoas que estão aqui acima do peso, como eu já tive, que tem compulsão, como eu também já tive, tem que aprender a se perdoar para primeiro começar a tratar. E os outros que estão no entorno também têm que aprender, porque a gente vai mudar a forma da gente encarar hoje a nossa compulsão alimentar. Bom, para vocês entenderem, eu vou fazer meio que uma historinha lúdica para a coisa não ficar muito chata. Mas lá no cérebro tem um sistema límbico, eu postei aí uma foto, e perto desse sistema límbico tem também o hipocampo, que é uma região responsável pela memória. O que acontece com a gente? Vamos supor que hoje eu saia daqui muito cansada, muito chateada, estresso no trânsito, chego em casa em frangalhos. O meu cérebro quer me proteger. E existe nesse contexto uma coisa chamada de sistema endocannabinoide. Gente, isso acontece com todo mundo. E o sistema endocannabinoide do cérebro, ele quer me proteger. O que ele faz? Ele dá um jeito de falar assim: cérebro, vamos liberar algumas substâncias para essa pessoa ter prazer. Nem eu que quero não, tá, gente? Nem é você. Toda vez que a gente tem grandes estresses, grandes cansaços, grandes emoções, que a gente está abalado emocionalmente ou que a gente está fisicamente cansado, o cérebro dá um jeito de falar assim: essa pessoa tem que ter um pouco de prazer. É um mecanismo defensor nosso. E isso através do sistema endocannabinoide. Ok? Ok. Só que aí o sistema endocannabinoide vai ali, naquele sistema límbico, pega aquela área da memória que está muito pertinha e tenta lembrar que está gravado na minha cabeça quando eu tive prazer. Eu, Sibeli, devo ter tido os meus maiores prazeres comendo doce. Brigadeiro, leitinho, tudo isso. E aí o meu cérebro pensa assim: agora tudo que ela precisa é isso. Por que o cérebro pensa assim? Porque na hora que chega essa informação lá, a Sibeli tá muito cansada, teve um dia estressante, ela precisa ter prazer, a minha dopamina aumenta. Vocês lembram que a dopamina é o neurotransmissor do foco e concentração? Aí, gente, babau. Eu começo a focar em ter prazer e em ter prazer relacionado à minha memória, que no caso eu já contei pra vocês o que era, e o cérebro perde totalmente o controle. E aí o foco e a concentração fica em brigadeiro, 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 leitinho, leitinho, cocada, brigadeiro. Vocês entenderam que nesse momento é muito difícil eu lutar. É o mesmo mecanismo que o alcoólatra tem também. Quando você pega um alcoólatra e dá pra ele uma colherzinha de uísque, colherzinha de chá ou de café, ele vai ficar só nisso? Não, porque desencadeia todo esse processo de novo em recepção e em contraste, em evolução à memória que ele tem sobre aquilo. Bom, então vocês entenderam como é que a compulsão funciona? Aí eu perco totalmente o foco. Quem nunca, ou quem, há muitos de vocês, realmente começa a comer ali coxinha no aniversário na hora que viu comeu 22? Mas como assim eu comi 22 e não percebi que lá pela sexta coxinha eu não estava mais conseguindo comer ou que aquilo ali não era saudável, não era legal? Nesse momento que você comeu 22 coxinhas, babau, doutora Sibeli, babau o processo de emagrecimento, babau eu tô no foco. A gente esquece. Por quê? Porque o sistema endocannabinoide fez a dopamina subir lá no meu sistema límbico e eu foco em comer porcaria. Pra quê? Pra me lembrar do prazer que eu já senti anteriormente. E hoje, gente, a gente vai descobrir que a maioria desses alimentos porcarias, a tal das junk foods, tem uma série de aditivos químicos que vão lá naquele sistema e liberam dopamina. Então, quando você fica assim, ai, McDonald's, hambúrguer, porque ali tem, e a gente já aprendeu isso numa outra conversa, o glutamato monossódico é um dos grandes estimulantes e ele vem e a memória fica ali, ó, e você perde completamente o foco. Bom, o que eu quero passar aqui pra vocês hoje, isso tem que ficar bem claro, é primeiro, não existe safadeza. Vocês conseguem entender que é um mecanismo bioquímico?
Guardaram? E se tem alguém que te encara de uma forma diferente, marca esse vídeo, manda a pessoa ver, porque a pessoa tem que entender como é que essa caminhada ela é difícil, ela é custosa, né? A obesidade tem que ser encarada como uma doença. Eu não pego um paciente com entupimento de coronárias, angina instável, já que eu sou cardiologista, e falo com ele, ai que safadeza são esses entupimentos, hein? Nossa senhora, isso é falta de força de vontade, você não tem ânimo pra nada. Pelo amor de Deus, gente, a obesidade, a compulsão alimentar, isso tudo é um mecanismo físico e químico. E isso tem que ser encarado dessa forma. E é para isso que a gente tá aqui no Meio-Dia Sem Meias Palavras. Nós vamos ter que dividir conhecimento e mudar um pouco o paradigma. Tá, e aí, Sibeli? Já entendi a história, mas eu quero saber como é que melhora. Só entender a história não tem graça. Bom, e aí que nós vamos chegar, gente, que nessa minha experiência de alguns anos e também do ponto de vista de estudos científicos, é muito difícil, eu não tô falando impossível, mas é muito difícil eu pegar uma pessoa com compulsão alimentar e melhorá-la e tratá-la sem ter que usar medicação. Eu tô falando que é impossível? Não, porque tudo pode ser possível por amor ou pela dor. Mas será que vai manter? O que eu tô falando por amor ou pela dor? Tem paciente que me procura e fala, Sibeli, eu vou casar em dezembro e eu quero perder 18 quilos. E eu vou te falar, essa pessoa vai conseguir perder 18 quilos, porque ela tá emagrecendo por amor ou pela dor de caber no vestido. Então vocês entenderam que isso aí dribla todo esse mecanismo de compulsão, porque ela já tem uma outra dopamina surgindo com outro foco, que é emagrecer para casar, ou emagrecer para o casamento de não sei quem, ou para aniversário. Então sim, às vezes a gente consegue sucesso nisso. Mas esse emagrecimento vai durar? Aí eu tenho que ficar dando aquele suporte, porque pode ser que essa pessoa se entupa de dopamina no primeiro momento, porque ela tá focada em outra coisa, ela consiga, mas depois volta todo esse sistema endocannabinoide atuando e desvencilhando todo esse mecanismo que ela conseguiu. Vocês entenderam que às vezes conseguimos, mas é difícil. E às vezes eu tenho que usar substâncias hoje que comprovadamente vão agir bem nesse sistema límbico, ou subindo a dopamina bem ali. A gente tem alguns, às vezes a bupropiona, que é um antidepressivo, que ele faz um efeito que é inibir a recaptação de dopamina e noradrenalina. Às vezes ela associada com a naltrexone vai ter um efeito muito legal de atuar ali, melhorando um pouco essa compulsão. O próprio Venvance às vezes consegue isso quando ele melhora foco, concentração, mas isso é para usar todo mundo? Não. Inclusive eu tô falando aqui porque isso precisa de receita, vocês não tem como comprar isso sozinhos. E é claro que a conversa tem que ser franca, o diagnóstico tem que ser feito. Assim, a gente às vezes disponibiliza de uma série de recursos hoje que conseguem mensurar qualitativamente se essa dopamina está diminuída, para a gente atuar nisso com uma maior segurança. Mas de qualquer jeito, eu sei que vocês vão me enxurrar de perguntinha aí. Sibeli, compulsão é quando eu tenho muita fome? Gente, compulsão alimentar é quando eu como e eu tenho um desejo de comer aquilo. É muito diferente de fome. Fome é, passei 15 horas sem comer, tô morrendo de fome. Eu como salada, eu como grelhado, eu como sopa, tudo que você me der eu vou comer, porque eu estou verdadeiramente com fome. Fome fisiológica. Mas a maioria das vezes que a gente tá comendo e tá achando que é por fome, é psicológica, é compulsão alimentar. Compulsão alimentar, na maioria das vezes, é para um alimento. Tô louca para comer, mas tem que ser doce. Isso não é fome, que se fosse fome eu aceitaria comer qualquer coisa, né? É outra coisa que às vezes a gente é muito difícil conversar em compulsão, porque às vezes a pessoa fala, eu não sei, eu acho que eu não sou compulsiva. Bom, o Dr. Daniel Bellucci, um grande estudioso sobre a dieta do HCG argentino, ele deixa bem claro e fala e consegue comprovar isso através de estudos científicos, que toda vez que eu passei do meu peso, 10, 12, 15 quilos, eu fui compulsiva. Porque se eu sempre me alimento da quantidade e da qualidade correta que meu corpo precisa, porque eu tenho uma fome fisiológica, em geral é muito pouco provável que eu vá ganhar peso em pouco tempo. Se eu ganhei peso em 1 ano, 2, que seja 7 quilos, 8 quilos, eu fiquei compulsiva, eu comi mais do que eu precisava, eu tive mais essa necessidade de alimentos prazerosos, esses alimentos me remetem a essa memória lá do hipocampo, igual a gente conversou. E a gente, além de medicação, tem uma série de mecanismos para driblar isso, né? Então imagina que você chega em casa muito cansada, muito exaurida, com as decepções e com as emoções em frangalhos.
Se você já pega e já se domina por esse foco de ir no alimento, acabou, babau. Esqueceu, doutora Sibeli, esqueceu dieta e a coisa foi pro buraco. Mas se você chega e começa a tentar melhorar a sua psique e as suas emoções, olha como é que você vai desvinculando e desvencilhando essa relação com a comida. Então você chega, você toma um banho bem relaxante. Às vezes você usa um óleo essencial de lavanda para ir baixando a bola. Às vezes você medita, tem um aplicativo que nós já falamos em outras conversas chamado Lojong, mas aplicativo de meditação no celular tem um monte. E aí você vai fazer aquela meditação. Você já começa a colocar o seu sistema simpático em down regulation, já vai caindo. O parasimpático, que é a calma, vai levantando. E aí sim, com muito esforço e programação, porque nós já falamos que fazer dieta precisa de programação. Você consegue controlar essas emoções. Você consegue fazer com que o seu sistema endocannabinoide fale: Sibeli precisa de prazer, mas ela já o está tendo. Vocês entenderam como é que muda? Por isso que é bom também envolver o cérebro e desenvolver e estimulá-lo a ter prazer com outras situações que não só alimentação. Uma caminhada num parque, e agora as coisas estão bem difíceis, a prática de exercício físico e outras coisas, brincar com o filho, jogar, assistir uma televisão, ler um bom livro, ouvir uma música que você gosta. Nesse momento que você chega e ouve uma música que te remete a uma memória prazerosa, ela já vai fazer um pouco esse entorno do sistema endocannabinoide e te desvincular da comida. Entendido, gente? Então agora, depois desse dia de meio-dia sem meias palavras, eu quero um monte de resposta aí, mas pelo amor de Deus, paciência com as pessoas que estão obesas ao nosso lado, compreensão, força, foco e muita fé. Beijo e até a próxima.